Da Ká começar a cantar, ela falou assim, né, que essa palavra ela seja como uma semente. E literalmente foi como uma confirmação, porque hoje nós vamos falar sobre sementes. Glória a Então, Deus. convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26. Hoje a gente vai falar sobre semeando em fé. Como é importante a gente semear e acreditar que a semente vai frutificar, ela vai crescer. Então, Gênesis 26 diz assim. Deixa eu abrir. Diz assim: Isaque na terra dos filisteus. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então, Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pula lá comigo no versículo 12, que diz assim: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade, Pai, pela sua fidelidade, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, que essa palavra, Senhor, possa frutificar, possa ser realmente como uma semente nos corações. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Essa palavra, ela é muito interessante, né? Que fala assim, a gente leu, né, alguns versículos aqui que conta mais essa história, que fala que Isaac, ele, na terra que ele estava passando um momento de fome. Então, sobreveio uma fome naquela cidade, e aí ele teve uma ideia de descer para o Egito. Ele estava em Gerar, e ele teve ideia de descer para o Egito. E aí, a palavra diz que o Senhor apareceu a Isaac e falou para ele assim: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. E a palavra diz que Isaac obedeceu à ordem do Senhor, obedeceu à vontade de Deus e ficou naquela terra. Até no versículo que a gente leu, né, o versículo 6, que fala: Isaac, pois, ficou em Gerar. E aí, o que aconteceu? Você imagina, uma terra que estava passando fome, né? As pessoas, a colheita não estava tendo, estava muito difícil. Isaac tomou uma atitude de semear naquela terra. E ele pegou as sementes, semeou naquele ano, e no mesmo ano ele recolheu 100 por um de tudo o que ele tinha semeado. Aí a gente pensa, né? Nossa, meu Deus, ele teve muita fé de ir num lugar que estava passando fome, semear com fé e acreditar que ele iria colher tudo o que ele plantou. E a palavra diz que ele ficou tão rico, começou a enriquecer no lugar, que até as pessoas começaram a ter inveja dele, né? Até o próprio rei teve inveja dele. E aí, o que a gente pode aprender aqui primeiro com essa palavra? O primeiro ponto, se você estiver anotando, é sobre obediência. Olha como Isaac foi obediente ao Senhor. O Senhor falou para ele: permaneça na terra, não vai para o Egito, continua nessa terra que eu vou fazer você prosperar nesse lugar, eu vou fazer você multiplicar nesse lugar. E aí ele obedeceu à voz do Senhor. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, as coisas fluem na nossa vida.
as coisas acontecem. A gente pode confiar completamente na voz do Senhor, aquele que ordena e faz acontecer. Então, a obediência é muito importante. Quando ele fala, o Senhor fala para nós: não faça isso, vá para este lugar, não vá para este lugar. A gente obedecendo, as coisas vão fluir, vão acontecer. E olha o que diz em Deuteronômio 28:1. Não precisa abrir. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações. Uma frase impactante que a gente pode levar, né, como lição, o primeiro ponto é que a obediência, ela vai gerar bênçãos. A partir do momento que eu obedeço à voz do Senhor, eu tenho a certeza que vai gerar bênçãos sobre a minha vida. E aí, o segundo ponto aqui que a gente pode aprender com essa palavra é que nós precisamos semear com fé. Pensa comigo, era uma terra seca, sem vida, porém com fé, Isaac semeou. Ele falou assim: não, eu tenho essas sementes aqui e eu creio que se eu semear nessa terra, vai dar certo. Aí você pode pensar, né, tá, mas que sementes são essas? Às vezes pode ser a semente, você evangelizando alguém, aí você pensa, eu tô falando de Jesus. Será que essa pessoa, ela vai, né, vai frutificar, ela vai entender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida? Vai dar frutos. Continue semeando. Pode ser as sementes dentro da sua casa, com o seu filho, com a sua filha, você falando do Senhor, ensinando o caminho, ensinando a palavra de Deus, e aí você pode até pensar, mas será que está entendendo? Será que a criança está conseguindo assimilar as coisas que eu estou falando? Continue semeando. E às vezes pode ser no seu serviço, você dando o seu melhor. Eu vou dar o meu melhor aqui, não somente como se eu estivesse fazendo para o homem, mas como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Então eu estou semeando o meu melhor para que venha dar frutos. E a semente, ela quando ela é plantada no solo, ela precisa ser regada. Então a gente rega com a palavra, rega com oração para começar a frutificar. E aí, às vezes a sua semente também pode ser você buscando mais ao Senhor, buscando ter mais intimidade com o Senhor. Talvez você possa abrir a Bíblia e falar assim, tá, mas eu não tô entendendo nada. Oh, meu Deus do céu, o que isso aqui quer falar? E essa genealogia que eu tô lendo aqui, que às vezes, né, as pessoas ficam, meu Deus, não tô entendendo nada, a gente fica, mas continue, né, semeando, continue lendo a palavra de Deus, continue buscando o conhecimento do Senhor, que isso também é semear. E aí, às vezes a gente pensa que essa semente não vai dar frutos. Mas olha que interessante que diz em Salmos 126, a partir do versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, o que o Senhor está falando para a gente essa noite é: Deus está vendo você semeando. Deus está vendo você ali com essas sementes, falando, vai dar fruto, vai crescer. Isso que eu estou fazendo é uma terra talvez seca, mas vai frutificar. E Isaac colheu, né, 100 vezes mais do que ele plantou. E aí, nessa mesma história, depois você pode ler até os versículos, o capítulo inteiro, né, de Gênesis 26, vai falar que, como Isaac estava prosperando muito naquela terra, estava ficando rico, as pessoas, né, os servos, começaram os servos de seu pai, eles haviam cavado alguns poços, e aqueles homens começaram a encher de terra para paralisar Isaac. Então, muitas vezes, as pessoas estão querendo enterrar o nosso poço, estão querendo colocar terra, dizendo assim, não vai dar certo. Isso aí que você está fazendo, não vai dar certo, nem continua. Mas a gente tem que entender que nós estamos cavando os poços, que nem Isaac fez aqui. Ele ia, tudo bem, colocaram terra nos poços do meu pai, eu vou abrir outro. E a palavra diz que ele, gente, ele abriu primeiro um poço que chamava Ezeque,
E esse poço ele chamou de Ezeque porque tiveram um conflito com ele. Depois, né, ele chama até, significa discussão. Aí, como teve essa discussão, ele falou: vou abrir outro poço, porque, gente, a água é vida, né? Então, quer dizer, você é rico tendo esse poço com água. Então, ele vai abrir o segundo poço, que se chama Sitna, que significa inimizade, porque as pessoas começaram a ter inimizade com ele. Então, ele abre o terceiro, que ele chama de Reobote, que significa lugar espaçoso. Ele fala: o Senhor nos deu, então, esse poço, esse lugar espaçoso. E por último, ele consegue abrir um poço que haja paz, que ninguém entre em conflito, que se chama Seba, ou Berseba, né? Que significa juramento. Nesse terceiro ponto, o que a gente pode aprender com essa palavra? E o que eu quero deixar aqui, né? Não deixem enterrar o seu poço. Não deixem as pessoas querer te paralisar enquanto você está semeando, enquanto você está dando o seu melhor, e as pessoas querendo parar você, dizer, não, você não vai conseguir, isso aqui no seu serviço, nem tenta. Ah, essa planilha aqui, né? Não, nem continua que você não vai conseguir. Nós temos que ter fé, falar: eu vou dar os meus passos para o Senhor, eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque eu sei que nessa terra eu vou colher tudo o que eu plantei. E aí, Isaac permaneceu fiel. Em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Então, tudo que você está fazendo não é vão. Eu quero te dizer isso e eu creio que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Que às vezes você pode estar fazendo algo e pensando: nossa, parece que eu estou suando, né? Me dando o meu melhor e não está dando certo, não está dando frutos. Continue semeando. Continue crendo com fé. Que tudo o que você plantou, você vai colher em honra para a glória do Senhor. Então, não pare, persista, continue. E Isaac confiou plenamente no Senhor e ele foi abençoado. Ele prosperou naquela terra. Houve muitas inimizades, até o rei, né? Quando ele começa a prosperar, o rei fala para ele: sai dessa terra porque você está prosperando muito. Então ele sai, aí vai abrir esses poços, as pessoas entram em conflito com ele. E aí, quando ele está em paz, até o rei reconhece que ele é um homem abençoado. Aí ele fala, né? Você é agora o abençoado do Senhor. Então o Senhor te deu esses poços e você semeou com fé e você realmente, eu estou reconhecendo que você é o abençoado do Senhor. Então, quando nós cremos nessa palavra, as pessoas vão dizer: nossa, realmente, olha, a Thaís é a abençoada do Senhor. Nossa, realmente, a Gabi, a Dani são abençoadas do Senhor. Elas continuaram ali. Parecia que a terra estava seca. Parecia que não ia dar frutos, né? Às vezes a gente está fazendo algo e fala: meu, essa terra está muito seca. Não vai acontecer nada. Mas o Senhor está dizendo: continue, não desista, porque você vai colher. Em Eclesiastes 3, eu quero que você abra aí comigo, Eclesiastes 3. Essa palavra, ela é bem conhecida, mas vale ressaltar novamente para a gente criar mais ainda fé sobre isso. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, tudo tem o seu tempo. Você continue semeando, porque no tempo certo você vai colher aquilo que você plantou em fé. Como eu iniciei falando, né, o tema dessa palavra é semeando em fé,
porque mesmo que a terra está seca, nós vamos continuar crendo que ela vai frutificar. Amém? Bom, é isso, que você possa, durante essa semana, deixar, né, realmente essa palavra ser uma semente no seu coração, de ela florescer e você poder pensar, né, quais são as sementes que o Senhor entregou nas minhas mãos, que eu preciso semear, mesmo que pareça tão difícil, mas eu creio que vai dar fruto. Então, que durante essa semana você pense sobre isso. Quais são as sementes que Deus depositou na minha mão? Seja sementes, como eu falei, né? Cuidar de filhos, no seu serviço, na igreja, no ministério. Quais são as sementes que Deus te deu? Então, pense sobre isso, reflita e que o Senhor te revele para você continuar semeando, porque o Senhor vai fazer frutificar. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, estamos aí abertos para todos. Nossa, foi uma bênção essa palavra, né? E falou muito comigo a questão do tempo, né? De semear, mas tem que esperar ali o tempo. E enquanto você espera o tempo, você tem que ir cuidando da semente, né? Não pode só jogar lá e deixar lá, não. Tem que ir sempre regando, né? Com paciência. E essa questão do tempo hoje pega muito, porque estamos cada dia mais ficando mais imediatistas, né? Querendo tudo para ontem, e a gente não para para pensar, para contemplar ali o momento da semente brotando na terra, criando raízes e até saindo, até ela sai, até ela dar fruto ainda demora muito. Então a gente precisa ter essa semear com fé, da mesma exatamente do jeito que você falou, semear com fé, porque e crer que essa semente vai dar fruto. E se não der fruto também tudo bem, foi com permissão do Senhor, né? Há tempo para todas as coisas, ele tem um propósito, ele está trabalhando em nós durante esse tempo, então cabe a nós esperar com paciência aquilo que ele tem preparado, né? E foi muito bom, falou muito comigo, e glória a Deus por essa palavra. Amém, glória a Deus. Isso que você ressaltou, Gabi, é verdade. A gente está vivendo numa uma época muito imediatista, realmente. Tipo assim, tudo para ontem. E a semente você tem que esperar, né? Ela crescer, ela se desenvolver. E é isso, vamos esperar a semente crescer. Alguém mais? Eu vou falar. Glória a Deus pela palavra, foi uma bênção, falou muito comigo, e eu fiquei refletindo bastante sobre o cenário, né? Isaac ali estava enfrentando um cenário de fome, né? Tudo cooperando para que nada desse certo, e ele conseguiu, né? E ele colheu os frutos. Então, que a gente possa perseverar, né? Esperar, realizar a vontade de Deus, que as coisas vão acontecer na maneira dele. Por mais que ao nosso redor fale que não vai acontecer, que as coisas não vão dar certo, Deus está no controle de todas as coisas. Então, a gente tem que descansar nosso coração e crer que as coisas vão acontecer no tempo certo. Então, glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus.